Meu querido, mais uma vez estarei consigo. O mundo está sendo afetado com a nossa consciência humana. O mundo agora está sendo corrompida com a nossa própria consciência, o nosso próprio conhecimento. A ciência está a destruir a humanidade. A ciência humana, a filosofia, está a levar homens de Deus até ao inferno. Cada um onde está diz que isso é da minha vontade, ninguém me mexe, ninguém me toca. Tenho um texto para você agora. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei a outra vez a Damasco. Querido, o apóstolo Paulo declara sobre a sua própria vida, no que estava a acontecer às igrejas em Gálatas, que estavam entendendo mal sobre a escolha do Senhor. Muitas das vezes, os problemas que assolavam com o povo galatense, e cada um usava a sua própria filosofia, não acreditava em Deus, que Deus tem feito grandes algo nas nossas vidas. E aí a igreja de Gálatas sempre sofria, porque entraram alguns, depois de terem recebido a palavra, depois de terem recebido esta mensagem, esta carta, entraram alguns filósofos e começaram a distorcer o evangelho de Jesus. E Paulo agora começa lá a esclarecer que eu fui-me separado desde na ventre da minha mãe. Fui-me separado. E isso não veio por alguém, um apóstolo, que eu aprendi nisto. Porque fui-me separado na ventre da minha mãe. Não aprendi de sangue nem carne. Veja só, querido amado. Uma mensagem para você. E essa foi uma grande revelação do Filho de Deus. O nosso Deus. Ele revela as coisas ocultas para nós. Então, isso, nós entendemos que o nosso Deus tem grande obra maior que ele tem realizado nas nossas vidas. Tem uma obra muito grande que ele tem realizado nas nossas vidas. Algumas pessoas ignoram aí, eu posso ir na igreja, posso não ir na igreja, porque a escolha é minha, o livre-arbítrio, que as pessoas hoje estão na consciência deles. Mas agora o texto diz que não. Eu fui me revelado, isso não foi da minha própria escolha. Vejam só da minha situação, da minha vida, que eu era inimigo de Deus. Eu perseguia os crentes, eu matava, destruía as igrejas de Jesus. Mas hoje estou a ponto de poder se revelar. Não foi a minha escolha para poder estar aqui pregando o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 1, 16, ele ensina que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele não se envergonha naquilo que ele cometeu. Ele olha o evangelho como a primeira porta da entrada da obra salvadora nas nossas vidas. Você, se quer agora estar salvo, estar livre dos seus problemas, das suas acusações, respeite no evangelho, entre no evangelho, ela irá poder lhe ajudar a crescer. Ali onde você caiu, ela vai poder lhe levantar. O evangelho tem o poder de quebrar todas as paredes diabólicas e ser levantado para na obra do Senhor. Por isso que Paulo, ele se orgulha que eu não me envergonho do evangelho, porque este evangelho
é a obra para a salvação, é a obra de Deus para a salvação. E isto não vem por nós, é o dom de Deus, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, a entrada da igreja, para você ser chamado, receber essa chamada, podemos ser chamados, sim. Pode a igreja encher por chamada, sim. Mas quando você não está escolhido, escute, quando você não está escolhido, quando você não está separado, continuará com as mesmas atitudes, mesmo estando na igreja, querido. Mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo as pregações, você continuará com a mesma atitude, porque ainda você não está separado, você não está escolhido para na obra dele. Apesar de ser chamado, apesar de estar enquadrado num serviço, mas ainda falta de uma coisa: se arrependa, creia na palavra. Creia na palavra. A palavra do Senhor tem poder para poder quebrar todas as barreiras diabólicas na sua vida. Então, nós estamos a falar aqui que o homem se afastou porque ele fez a sua escolha por engano, desobedecendo a ordem de Deus. E o homem caiu no pecado e ficou totalmente afastado. Acreditamos que o pecado referido é a morte espiritual. O homem ficou completamente morto espiritualmente. O homem pode morrer mesmo andando. O homem pode morrer conversando, comendo, vivendo, manifestando. Mas a Bíblia vai dizer que você já está morto. Em que parte? Na parte espiritual, que é mais importante, que é mais necessária. Você se livra. Tem essa ansiedade de se libertar, tem essa ansiedade de ouvir o Evangelho, pedir perdão, confessar os seus pecados. Se salve agora, querido amado. Não se ignore. Muitas das vezes as pessoas têm se ignorado. O Evangelho faz o quê? O que é a Bíblia? O que é Deus? Quem é Deus? Não. Haverá um tempo, querido, que você vai necessitar de Deus. Amém? Deus abençoe.